E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Quem puder compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal aí, comentar, que é muito importante, que aí vai chegando mais amigos vascaínos, mais amigas vascaínas. E o vídeo de hoje aí pra gente bater um papo pré-jogo, né? Papo, não é nem um pré-jogo, um bate-papo do jogo do Vasco, Mirassol e Vasco, 18h30, somente Premier, né, no estádio Campos Maia, que é o estádio lá em Mirassol. Primeiro confronto, né? Parece que tá confirmado aí, o Mirassol nunca enfrentou nenhum dos 4 times grandes do Rio de Janeiro, mesmo com o Vasco, o Fluminense e o Botafogo já passando. Fluminense não, né? Fluminense sim, passando pela Série B. O Vasco, Fluminense e Botafogo. Inclusive o Fluminense na Série C. Depois não pagou a Série C, voltou direto, não pagou a B, voltou direto para A, graças ao Eurico. E hoje temos esse confronto aí. Mirassol em 7º lugar, né? Com 25 pontos, 15 jogos, em 15 jogos. São 6 vitórias, 7 empates, né, e 2 derrotas. É uma campanha muito boa do time do Mirassol. Já o Vasco com 15 jogos também, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? Assim, a campanha pífia do Vasco. Tô meio desanimado assim, galera, falando desse jeito, porque realmente eu tô desanimado pro jogo. Aquele jogo que você levanta, tipo assim, pô, mais uma derrota, mais um domingo ruim. Espero estar errado. Mirassol tem um grande desfalque hoje, que é o Reinaldo, né? Aquele mesmo Reinaldo, ex-Grêmio, ex-São Paulo, tem feito bons jogos, tem feito gols, né? Tem decidido alguns jogos a favor do Mirassol. E aí você pegar as prováveis escalações, é isso que me deixa cada irritado e chateado. Quem do Mirassol a gente queria que jogasse no Vasco? E a campanha do Mirassol é muito melhor do que a do Vasco. E às vezes as pessoas, fica empatando. Eles têm 6 vitórias e 7 empates, gente. Entendeu? Se o Vasco dessas 8 derrotas tivesse 4 empates, a gente teria 19 pontos. Não estaria com uma campanha tão ruim. Então, às vezes, não dá para ganhar, pelo menos empata. Apesar que o Vasco já vem de 4 empates seguidos nos últimos 6 jogos depois do Mundial. Foram 2 derrotas, 4 empates. O Vasco não venceu, sendo que esses 4 empates são em sequência, né? O Vasco empatou com o Grêmio, o Vasco empatou com o Del Valle, o Vasco empatou com o Inter e o Vasco empatou com o CSA. Então, vamos lá, prováveis escalações do Mirassol. Walter, aquele Walter que era do Corinthians, né? Lucas Ramon, João Vitor, James, Felipe Jonathan, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, que é aquele mesmo Gabriel que jogou no Flamengo, Negueba, Alisson ou Edson Carioca. O Edson Carioca, se eu não me engano, é aquele Edson Carioca que meteu gol no Vasco aqui no Boa Vista, no estadual. E o Chico da Costa, que é o jogador aí que tem feito gols nos últimos jogos, é o destaque aí do time do Mirassol, tá? Então essa provável escalação. E o Vasco, né, com algumas alterações por causa de suspensão. O Fusato, né, no lugar do Léo Jardim, o Puma no lugar do Paulo Henrique, que vai ser um grande desfalque. E aí um dos motivos de eu estar desanimado para o jogo, no Net Vasco está dizendo que a zaga é João Vitor e Lucas Freitas, não pelo Lucas Freitas, mas sim pelo João Vitor, que eu acho que o Vasco fez um excelente jogo, a dupla de zaga do Vasco fez um excelente jogo contra o Inter, e foi Lucas Freitas e Maurício Lemos. Então parece que o Diniz não tem coerência, ou ele quer confrontar a torcida, e a torcida não aguenta mais João Vitor. Então se vier João Vitor, parece até que é um confronto, né, para até que provocação. Piton, Hugo Moura, Tietê, aí tá dizendo David ou Coutinho, o Nuno,
o Ryan e o Verratti. Eu escutei ontem algumas pessoas falando que o Nuno poderia ser poupado porque ele tem vindo numa sequência de jogos muito pesada. De repente, melhor dar uma poupada para não estourar, até porque o mês de agosto o Vasco tem jogos difíceis. O Vasco tem Atlético Mineiro, o Vasco tem Santos, o Vasco tem Sport, o Vasco tem Corinthians, o Vasco tem Juventude, sendo que Juventude é fora, o Santos é fora, o Sport é fora, tem alguns jogos fora, o Juventude também vai ser fora, então o Vasco joga alguns jogos difíceis e decide a classificação importantíssima contra o CSA na próxima quinta-feira. Então assim, galera, esperar que hoje a gente pelo menos pontue. O ideal realmente é a vitória, porque se o Vasco empatar, o Santos e o Fortaleza tem possibilidade de passar a gente na tabela. Então ficaria... Aí já entraria no jogo contra o CSA na zona do rebaixamento. Quer dizer, seria aquele jogo de pressão, jogo muito difícil, né? Então assim, torcer que o Paulo Henrique não faça tanta falta, torcer que o Fusato... detalhe, galera, é o primeiro jogo do Fusato no Campeonato Brasileiro, tá? No Net Vasco tá dizendo que é a estreia dele no Campeonato Brasileiro. Então torcer para ele fazer um bom jogo, que o Vasco não sinta a falta do Léo Jardim. E aí o Vasco já começa a ter algumas opções no banco. O Vasco tem o Lloyd, que entrou bem contra o CSA. O Vasco tem o próprio Thiago Mendes, que veio também como opção. E aí a gente, se o Coutinho jogar o DVD, fica no banco, também é uma opção para ele entrar depois. Então assim, mesmo que seja uma normal, a gente escalar o time do Vasco, escalar o time do Mirassol, se for em termos de elenco, o Vasco é favorito para vencer o jogo. Agora, em termos de tabela, lembrando que o Mirassol ganhou do Santos, ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras. Então assim, e tem 25 pontos em 15 jogos. Mesmo número de jogos do que o Vasco. Galera, é isso aí, torcer para que o Vasco faça um bom jogo, para que a gente consiga fazer pelo menos um pós-jogo mais animado. Um abração aí, espero ter passado as informações. Fui.